Aleluia. Aleluia. Lázaro ouviu a voz dele. Aleluia. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido. Aleluia. Jesus estava, aleluia, no monte orando. Aleluia. Estava com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, era o mais discípulo mais chegado a ele. Aleluia. Jesus começa a orar. De repente desce no monte ao lado de Jesus Elias e Moisés, e diz a palavra de Deus que resplandeceu uma luz. Aleluia. E Pedro, movido com aquela visão, Pedro chegou e disse: Senhor, quer que nós preparamos uma cabana, uma tenda para ti, para Moisés e para Elias? Pedro não estava sabendo o mistério. Aleluia. Ao ouvir aquela visão, aleluia, e diz a palavra de Deus que de repente se ouve um ruído no céu, uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Amigo, ouça a palavra de Deus. O próprio Deus testemunhou de Jesus dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Aleluia. Sabe qual é o maior problema da humanidade? É porque não dá ouvido à voz de Deus. Deus está falando na televisão, Deus fala por intermédio de uma criança, Deus fala por intermédio de um ancião, Deus fala por intermédio de um jovem, Deus fala por intermédio de um pastor ou não pastor, Deus fala na televisão para a humanidade, Deus usa até o passarinho para falar com o homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa muita gente para falar com você, porque Deus acha você importante. Você tem importância para Deus. Aleluia. Deus se preocupa com o teu futuro. Deus quer que você se perca não, meu amigo. Deus quer que você chegue ao conhecimento da verdade, pois a palavra de Deus diz, aleluia, que é necessário que todo homem conheça a verdade, mas nem todos querem conhecer a verdade, nem todos querem andar na verdade, nem todos dão ouvido à verdade. Mas Jesus disse em sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh querido, pessoas que chegaram à presença do Senhor, que ouviram a voz do Senhor, não saíram decepcionadas. Você vai ouvir muita gente chegar na tua casa